Como vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu não sou paraense. Estou aqui há 8 anos, aqui, sou pernambucano. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e passar esse conhecimento para os senhores. Tenho uma afinidade sim, na área de ciências biológicas, porque antes de vir para cá eu era acadêmico de ciências ambientais lá pela Federal de Pernambuco, que é também ciência biológica, mas voltado para ciências ambientais lá. Não me formei, mas foi uma experiência muito boa e já traz uma certa afinidade com os senhores aí que vai partir dessa área aí, tá ok? Então, a princípio eu tive um pouco de dificuldade porque eu não sabia o que é que eu teria que trazer para os senhores aí. Foi meio que, por um acaso, o professor ligou para mim lá e falou, olha, o coronel disse que está contigo o ofício e tu tem que apresentar. Aí não adiantava nem eu pensar em passar para outra pessoa, porque talvez outras pessoas com as atribuições não tivessem o mesmo compromisso que eu tive, entendeu? Então fiquei até um pouco mais tarde, tentando montar os slides e tal, na correria, hoje de manhã ainda tentei colocar alguma coisa, talvez tenha ficado muita informação. Mas são muitos slides, mas eu não vou ficar lendo, a maioria é informação visual, e eu quero fazer essa palestra como um bate-papo. Se tiver dúvida, partilhe disso aqui. E nos slides que foram mais importantes, aí eu peço para os senhores anotar aí, colocar no relatório dos senhores, tá ok? Então aqui é bastante informação. Talvez a gente aborde para a gente, igual a nossa formação lá, talvez 10 assuntos, onde cada assunto para a gente lá, bombeiro, a gente passaria uma manhã falando só sobre o assunto. Tá ok? Então a gente vai ter que abordar 10 até 10 horas, né? Então, vocês, se acharem que é muita informação, se atenham ao que é mais importante, superficialmente, para ter uma noção do todo, tá bom? Não precisa ter o conhecimento tão aprofundado quanto a gente teve que ralar lá na nossa formação. Então, pode continuar. Pode passando. Então, isso aqui é uma introdução, ó. Uma introdução que terminou ficando um pouco misturada. Uma introdução para a parte de prevenção de incêndio. Então, o que é prevenção de incêndio? É o efetivo controle e extinção de um incêndio requer um entendimento da natureza química e física do fogo. Isso inclui informações sobre fontes de calor, composição, características dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão. Pode passar, não precisa anotar isso aí não. Combustão. Isso aqui vocês podem anotar lá, que é base. Combustão, reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. O incêndio é quando isso aí foge ao controle e pode causar perdas materiais e humanas, tá ok? Pode passar. Aqui é o conceito um pouco mais antigo, para ter uma combustão, para ter um processo de combustão. O incêndio. Aí chama-se triângulo do fogo, onde a gente vê aqui o combustível, que para essa reação ser forte, mais perigosa, tudinho, vai ter vários fatores que vão atuar dentro do combustível, como o estado físico que ele se encontra, aí no caso dos livros, a volatilidade, do caso gasoso, a volatilidade, no caso do líquido, os pontos de evaporação, tudo, a volatilidade. Com relação ao comburente, é o oxigênio, que se encontra numa atmosférica a 21%, e aqui acima de 13 ele já tem já para que aconteça a combustão. E a energia, o calor, que vai dar aquele start inicial e a gente vai se aprofundar nessa questão do calor. O conceito mais moderno é tetraedro do fogo, entra a reação química. Porque o que é que acontece? Às vezes nós temos calor, temos combustível, temos oxigênio e não acontece a combustão, tá ok? Então, para que isso ocorra, então um conceito mais novo, entrou a reação química ou reação em cadeia. É quando tudo isso começa a reagir e se torna autossustentável. Se tornar autossustentável o nome já diz, vocês são de biologia, não vou falar para vocês. Métodos de extinção. O método de extinção tem aqueles 3 fatores lá. Então, quando a gente tira o comburente, que é o ar, isola, é abafamento. Combustível é o isolamento. Por exemplo, essas cadeiras estão começando a pegar fogo lá no canto da sala. Se a gente conseguir retirar as outras cadeiras, ali acabou uma forma de extinção, ok? Ela não vai se propagar para as outras cadeiras. Compreenderam? Começa o incêndio aqui nessa mesa. Se a gente tira tudo e deixa só a mesa que está pegando fogo, é um método de extinção. Isolamento. E quando falamos em calor, resfriamento. Nenhuma novidade. E a reação em cadeia é quebrada quando a gente utiliza um desses métodos de extinção. Aí vocês aí, isso aqui é importante, talvez no relatóriozinho, bota aí, ó, abafamento, isolamento, resfriamento.
e reação em cadeia. Aí daí você já usa a criatividade de vocês e contextualiza. Vai passar. Isso aqui está um pouco elucubrado, mas é mais para o bombeiro, mas eu vou passar aqui para vocês também. Então, combustível, a maioria são orgânicos, entendeu? E aqueles que o pessoal chama de inorgânicos, que é de origem fósseis, né? Os derivados, o plástico não é orgânico, mas é de origem fóssil. Qual é a característica disso aqui? A maioria é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os combustíveis fósseis eles passam por um processo em altas pressões que faz com que eles tenham uma concentração muito grande de carbono, que isso, consequentemente, vai ter uma liberação de energia muito grande. Então, eles têm uma carga de incêndio muito grande. Então, aqui é só para exemplificar o processo de combustão. Então, temos os combustíveis aqui, ó, principalmente formados de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Processo de pirólise, quebra por calor, vocês sabem disso. Aí ele libera vapores de hidrocarbonetos, principalmente, e acontece também o processo de desidratação, ele libera vapores. Quando reage com o ar, aí ele libera água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e energia na forma de luz e calor. Isso aqui é um processo mais elucubrado para vocês visualizarem, tá ok? Então aqui, não vou entrar no mérito, mas pirólise, quebra por calor. Então bora falar em termos não tão técnicos assim. O que acontece? Calor, quando aumenta o calor, aumenta a agitação das moléculas, tá ok? Então vai ter combustíveis que vai se desprender esses hidrocarbonetos, esses vapores combustíveis de forma mais fácil e de forma mais difícil. Por exemplo, o sólido, ele vai requerer muito mais energia, calor, para agitar as moléculas e ele começar a liberar esses hidrocarbonetos. Os líquidos um pouco menos, e o gás ele já tá bem solto lá, é só se misturar com o oxigênio que ele já está. Então, isso aí você já começa a visualizar o estado físico com relação à questão do perigo dele, com relação à combustão e à velocidade da reação. Então, o que é que acontece? Eu não vou entrar aqui no mérito, o que é que acontece em cada temperatura, isso aqui é bastante técnico. Mas o que vai pegar fogo não é a madeira propriamente dita, é o vapor, que quando ela é aquecida, a molécula entra numa agitação tão grande, começa a se desprender. Então, esse vapor, que vai formar uma mistura ideal com ar, aí vai ter aquela condição de calor, comburente, vai ter combustível em forma de vapor e a reação em cadeia. Aí pega um pouco, tá ok? Então, o processo é pirólise. Então, aqui é para exemplificar isso, ó, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Então, é aqui ó, que vai acontecer o desprendimento, aqui que acontece. Não é bem propriamente dito a madeira, o sólido que está pegando fogo, tá ok? Apesar daquele visual, são os vapores combustíveis. Pode passar. Então, aqui temos 3 pontos. Anota aí, pessoal. Ponto de fogo, ignição e combustão. Isso aqui é só uma introdução para vocês saberem o que é isso, para a gente poder falar de questão preventiva para vocês. É importante vocês saberem isso aí. Ponto de fogo. Ponto de fogo. Então aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei que tipo de material ele colocou aqui como exemplo, entendeu? Mas eu vou dar um exemplo de um combustível líquido. A gente está vendo que é líquido, tipo o diesel combustível. É um material bem estável, a temperatura ambiente ele não é volátil feito a gasolina, então é bem estável. Então vamos supor que aqui esteja com diesel. Então a gente começa a aquecer, ok? Então vai chegar uma certa temperatura, onde se a gente colocar um fósforo, uma fonte de ignição, ele solta tipo flash, assim, ele queima, mas ele não é autossustentável. Ele pega, acende e apaga, acende e apaga. Se você tirar essa fonte de ignição, ele apaga. Ou seja, aquele calor está desprendendo vapor de combustível, mas sendo que em pequena quantidade. De forma que ele vai pegar o fogo, mas sendo que ele não se torna autossustentável. Tá ok? Então, tirou, apagou, ponto de fogo. Deu mais um pouquinho de temperatura, aí ele já começa a emitir quantidades consideráveis de gases. Aí quando a gente coloca uma fonte de ignição, sem fonte de ignição só vai liberar os gases. Quando ele coloca uma fonte de ignição, ele já vai pegar fogo e já vai ser autossustentável. Ou seja, o ponto de ignição, quando a gente tirar esse elementozinho aqui, ele continua pegando fogo e a reação em cadeia permanece. Tá ok? Deixa eu sair daqui para a gente não atrapalhar o pessoal ali. E o ponto de combustão é aquele ponto que nós não precisamos dessa fonte aqui de ignição, tá ok? Ele aqueceu tanto que ele já entra
ele já pega fogo, já entra em combustão automaticamente. Então já é uma temperatura, ó, feitinho o termômetro aqui, já é uma temperatura mais elevada. E cada elemento vai ter seu ponto de ignição, seu ponto de combustão, de fogo, tá ok? Deixa eu passar. Então isso aqui, ó, é um gráfico onde é comportamento na maioria dos incêndios. Um incêndio, provavelmente dito, ele segue esse tipo de gráfico. Aqui pelo tempo, ó, é 120 segundos, e aqui pela temperatura, até mais ou menos quase 1.200 graus Celsius. Então temos a fase inicial, onde eu coloquei essa figurinha aqui para representar para vocês, ó, iniciou, tá ok? Cerca de... esse gráficozinho, ó, se ele demora mais, ou se ele vai, ou ele chega direto aqui a essa fase de crescimento, esse tempozinho, vai depender do tipo de combustível. Se for um gás, rapidamente ele já até explode, porque é tão rápido a reação, tá ok? Mas aqui seria mais para combustíveis sólidos, que é o que a gente encontra nas edificações. Então começa a fase inicial, a fase do crescimento. Importante nessa fase de crescimento aqui é a questão da quantidade de componente disponível. Se está em condições normais, com questão de componente, então ele vai ter chamas vivas, e vai chegar mais rápido a essa fase aqui, ó, de ignição generalizada. Então vejam, essa ignição generalizada, o que aconteceu? Aquele ambiente onde se pegou a chama está tão quente que tudo libera gás, combustível, e tudo pega fogo, chamado de flashover. Mas não precisa notar esse termo não. É ignição instantânea, traduzindo. Aqui começou a pegar fogo, você ficou tão quente que de repente tudo pega fogo. Porque tudo liberou gases, ok? Então, essa variável aqui, se tiver pouco oxigênio, ele vai atingir a ignição instantânea e vai ter essa fase aqui. Depois ele vai decrescer. Temperatura máxima se atingir nessa fase aqui. Se tiver pouco componente, o que acontece? As chamas não vão ficar vivas, vai ter excesso de fumaça. E nessas fumaças vai ter excesso de gases combustíveis que não pegaram fogo e ficaram no ambiente. Aí o que acontece? Aqui é muito perigoso, tem um tipo de fenômeno chamado backdraft. Se der tempo, eu passo os vídeos para os senhores e dou uma recapitulada no final. O ambiente vai estar quente, com poucas chamas e com muito material combustível, muita fumaça e muitos gases combustíveis. Quando a gente fornece oxigênio para esse ambiente, ele chega a explodir. E vocês vão conhecer esse fenômeno aqui. Então é esse comportamento aqui. Pode passar. E a fase final, tá ok. Formas de propagação, advecção. É uma forma verticalizada aqui, ó. Tá ok? A própria fumaça vai levando calor e iniciou aqui e levou aqui para cima. Para evitar isso, compartimentação vertical, que a gente vai ver mais à frente. Aqui é condução. Aqui está um exemplo de um duto que acabou com essa compartimentação horizontal, que a parede também protege para evitar que ela se propague, e o duto prejudicou aqui. Então, passou por aqui e o ciclo já se alastrou. Então, outra forma é condução. Ela pode ser verticalizada também por duto, condução. E a terceira é irradiação. Ele não vai precisar de meios para propagar esse calor e causar incêndio aqui. Ou seja, aqui o calor é tão grande que já começa a desprender vapores e aqui entra em fase de ponto de combustão, sem precisar do contato propriamente dito de chama, de brasa, só pelo calor aqui já entra em iniciar, ponto de combustão. Vai passar. Classificação dos incêndios. Então, o incêndio, para vocês saberem os extintores, tem que classificar os incêndios, mas não tem nenhum mistério. A. São os sólidos, papel, plástico. B. Líquidos inflamáveis. C. Equipamentos elétricos. E D. Metais pirofóricos. Metais pirofóricos, vocês não vão ter tanto contato com isso aqui, então não vou nem entrar em questão. Mas isso aqui, A, B e C, é importante. O C, detalhe, o C é elétrico. Se você desligou ele da tomada, por exemplo, esse aqui, ó, o data show aqui, ele começou a pegar fogo, ele é C. Desligou da tomada, ele passa a ser A, sólido, tá ok? Por que isso? Para você entender e saber como é que você vai agir em cada incêndio, os riscos, tá? Por exemplo, um sólido eletrizado é classe C. Então ele tem o risco de a pessoa tomar um choque. E então, a gente não pode usar determinados agentes extintores. Vai passar. Fatores de risco do incêndio. O que está pegando fogo tem fatores de risco.
Anotou aí A, B, C? Não. De tudo vocês pesquisam, mas volta aí. O que são metais? Metais pirofóricos são metais que ele é muito sensível, é metais especiais. São utilizados em pólvoras, aí o próprio sódio, o próprio alumínio, magnésio, entendeu? E quanto mais ele em forma de pó, mais sensível ele é. Peculiaridade dos metais pirofóricos, já que perguntaram. Alguns deles, quando entram em ignição, não podem ser combatidos com água. Eu costumo fazer um parâmetro assim, é difícil até de visualizar, é como um vídeo quando a gente tem. O material pirofórico, você reconhece que ele está pegando fogo porque é igual ao pirofórico, é igual aqueles fogos mesmo, ele emite muita energia, altíssimas temperaturas. Então ele faz aquele brilho, tipo solda elétrica, aquele material, se comporta como material pirofórico. Então quando começa a pegar fogo no material pirofórico, se você jogar água, é semelhante a você jogar combustível numa fogueira. Em vez de apagar, ela emite mais energia, ela entra em combustão, é pior. Então, só para ter noção, alguns tipos de metais pirofóricos, eles são tão sensíveis que simples fato dele entrar em contato com o ar, dependendo da temperatura, com o ar, o oxigênio, com o corrente do ar, ele já entra em ignição. Muitos deles têm que ser transportados submersos em alguns tipos de solventes especiais, alguns tipos de líquidos especiais. Porque se ele entrar em contato com o ar, ele é muito sensível, alguns tipos, em formato de pó, tá ok? Matou um pouco a curiosidade. Se aprofundar, o Google sabe mais do que eu. É verdade? Então, fatores atmosfera do incêndio. Quais são os fatores de risco? Falta de oxigênio, temperatura elevada, fumaças e gases tóxicos. Ok? Gases tóxicos. Fumaça, temperatura elevada e falta de oxigênio. Anota aí. Não vou nem falar muito deles, porque eu acho que mais na frente você já está bem óbvio. Ok? Aí anota esses aqui e pode ir. Fator de risco, falta de oxigênio seria O que acontece? Fatores de risco no ambiente. Aqui a gente tem ambiente a 21%. Começou a pegar fogo, aqui começou um incêndio, vai ser consumido esse oxigênio. Então, fator de risco, falta de oxigênio. Entendeu? É risco de vida, no caso. Seria uma causa para morte. A atmosfera do incêndio, qual a característica? Fatores de risco da atmosfera do incêndio. A falta de oxigênio, a temperatura elevada, a fumaça, o gás de estava pensando que era falta de risco para ter o incêndio. Não, vai para morte. Entendeu? Já é preocupante, preocupante. Característica da fumaça. Não precisa anotar, isso aí já é mais específico, mas para vocês entenderem o quanto isso aqui é perigoso. Ela é quente, então ela causa queimaduras no pulmão, causa assim, os vapores, entendeu? Muita gente aqui morreu também por causa disso. Ela é opaca, ela é móvel, ela é inflamável e tóxica. Ela é inflamável, ela explode, ela pega fogo, ela é um fator de propagação de incêndio muito forte, muito evidente. E ela é tóxica. Ela é tóxica. Tem um tal do monóxido de carbono aí que causa uma asfixia química, que as nossas hemoglobinas, quando associa, vocês sabem disso, quando associa com ele, é irreversível, acabou aquela hemoglobina. Em tese, a pessoa que se expõe a isso, em tese, só conseguiria se salvar com a transfusão sanguínea em um curto espaço de tempo, que é utopia, entendeu? A pessoa tem um atendimento a esse nível tão rápido. Então, pode passar aqui. Gases tóxicos. Entendeu? Principais gases produzidos. Aqui, monóxido de carbono. Então, eles são tão lesivos, aqui esses gases, eu botei só um exemplo, tem mais, que os valores admissíveis são partes por milhões, ou seja, menos do que porcentagem, né? Então, monóxido de carbono, 50 partes por milhões, aí tem o gás sulfídrico, gás clorídrico, gás cianídrico, vou meter até esse aqui, ó. Cianídrico. Entendeu? Cianeto de hidrogênio. Esse aqui é o gás que matou muita gente lá na crise.
Esse aqui é o gás que Hitler usava nas câmaras de gás, ou seja, o cianeto é a substância química mais tóxica que tem na nossa tabela periódica. Então, é bem comum. E onde é que a gente acha elementos que causam a liberação de cianeto? Essas cadeirinhas que vocês estão usando, estão todas estopadas, o colchão que você dorme, tudo, toda aquilo ali libera cianeto. Tá ok? Com relação ao cloro, ácido clorídrico, vários elementos são feitos de, tem na sua substância cloro. Então, quando libera, quando reage com a água, ele se transforma em ácidos e pode causa lesões no nosso pulmão, como queimadura. O dióxido de carbono causa asfixia mecânica e o monóxido de carbono, que eu acho que é até tão perigoso quanto esse aqui, ó, os dois que eu destaco são esse aqui. Característica: ele não tem cheiro, não tem cor.